usar bastante os textos do apóstolo Paulo, né? Mas não vamos estar folhando, né? Eu peço que os irmãos abrem a Bíblia em Gênesis 1, 26 e 27. Que é o texto-chave que eu trouxe para a leitura. Depois tem vários outros textos, mas aí, como é muito, eu só vou citar aqui, a gente não precisa estar folhando. E aqui um texto bem conhecido de todos nós, né, irmãos? Onde o profeta Moisés, ele relata, né? Ele relata como Deus nos criou. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, aqui ele está dizendo, né, que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus e nós teríamos domínio sobre todas as outras criaturas. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Então, aqui, irmãos, esse texto diz para nós o seguinte: que quando Deus criou, Ele colocou dentro de nós apenas uma natureza, que foi a natureza divina. Nós era perfeito. Nós não precisávamos ter mais nada. Nós ganhamos tudo de mão beijada. Era só seguir a orientação de Deus. Mas aí o que aconteceu? Desde que nós pecamos, eu coloco nós, porque nós também participemos disso. Não adianta nós querer botar culpa na Eva e no Adão, né? Não adianta nós querer. Infelizmente, nós temos que aceitar, né? E nós temos duas naturezas, né? Infelizmente, nós pagamos para conhecer a natureza do mal, né? Que aqui é a natureza carnal, né? O nome da internet fez uma pergunta hoje, né? Por que esses demônios tiveram que vir para cá, né? Logo na Terra? A Bernadette sabe que eu já vi alguns eruditos estudiosos que falam que não existia só a Terra, existem várias outros seres criados por Deus, e até a própria Ellen White cita que eles não aceitaram, né? A investir no inimigo. Infelizmente foi na Terra que eles aceitaram. Tantos planetas do mundo povoados, né, que a gente não conhece, mais esses extraterrestres aí que aparecem na televisão, mas a Bíblia cita indiretamente outras vidas, outros seres, né? Que nós temos espetáculo para o cosmos, né? Se eu não me engano, é o livro de Jó que tem. Então, todo mundo, nós temos um tipo de teatro aqui, né? Nós temos a Terra, um teatro, e toda a criação, a Ellen White diz, criada por Deus, está numa ansiedade grande, né? Mas isso aqui chega ao fim, né? Infelizmente, nós aceitamos. Infelizmente. Enfim, digamos, não tem como voltar atrás, corrigir o passado, né? Temos que seguir em frente e desviar do mal, né? Desde que o homem pecou, ele tem duas naturezas entre si: a divina, que é aquela que Deus nos deu de presente, e a carnal, aquela que o capiroto, né, nos deu também de presente. Antes eles se conheciam bem, só tinha uma natureza divina, santa, perfeita e boa. Depois que pecou, ele adquiriu uma natureza do mal, do pecado da carne. A sua natureza divina ficou atrofiada, né? Ficamos atrofiados por causa do pecado. Não só nós. Eu trouxe aqui, eu estou falando de nós, mas a natureza, a criação de Deus em geral, né? Tudo atrofiou. Os animais não foram feitos para se alimentar de outros animais, né? Eu trouxe uma mensagem sobre isso, né? Que era tudo perfeito, né? Mas infelizmente o pecado confundiu tudo. E aí a natureza do mal dominou o homem, porque ela se tornou escrava de Satanás no pecado. Nós somos escravos. E pela natureza carnal, o homem adquiriu vícios, tendências pecaminosas e maus hábitos.
drogas e não são pouco, não sei como é que o senhor conseguiu achar tanta maldade lá em Curitiba, tanta coisa ruim. Mas eu vou ler alguns aqui, se a gente vai folhear todas as cartas dele, vou ficar todo dia aqui. Então, irmãos, desde que nós pecamos, nossos pais pecaram, nós temos sempre dois caminhos. E Jesus deixou isso bem claro lá em Mateus 24, 26, 41, né? Que é que ele exemplifica bem essa luta nossa, né? Significa uma luta interna, né? Entre a vontade de fazer o bem, que é o espírito carnal, e a fragilidade humana diante das tentações, fraquezas e desejos terrenos, que é a natureza carnal. Então, desde que os pais caíram, é essa a nossa luta, diariamente. Jesus, né, ele também nos deu mais, né, nos alertou mais ainda, né, sobre essa nossa luta, né, quando ele diz que só existem dois caminhos, né, o estreito e o largo. Só existem duas portas, né, a porta grandona e a porta estreitinha. Então, vou te ver como é que é a nossa vida, nós temos escolha todos os dias, por causa da nossa natureza. Irmãos, Paulo aqui nos dá uma lista de tudo que é de mal pode existir de mal no ser humano. Mas logo mais você apavora, né? Logo mais eu vou dar, ele não só, ele esclareceu nos deu todas ali os vícios, né, da humanidade, a tentação do mal, também ele dá a dica, a receita de como se livrar disso. Paulo era muito inteligente, ele não, nas igrejas, nas suas cartas, ele apontava o erro lá, né, também dava dica, não só botava o erro, né. Paulo era muito inteligente, cara, muito inteligente, né, mas o vício carnais é o fruto do pecado, como a Bíblia cita, né? Que é o vício, né? O vício é uma inclinação para o mal, um defeito grave, conduta censura, mau costume, né? Mau costume. A gente vê aí, né, que eu conheço muitas pessoas que tentam se livrar dos vícios, né? Tabagismo, alcoolismo, ter drogas, e não é fácil, né? Uma pessoa lutar por resto da vida. Eles conseguem se livrar, muitos são conversos, né? São poucos, são raridades, que dizem, eu não consigo mais vontade nenhuma, né? Tipo, de tabaco, então isso é bem difícil as pessoas largarem. Mas muitos assim, é um deslize e já voltou. Então, isso é um vício, né? Um mau costume. A Bíblia, no lugar de hoje, dá uma lista, né? Paulo fala, né? Imoralidade. Meu Deus, o mundo está cheio. Impurezas, indecências, idolatria, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, iras, ambições, egoísmo, desuniões, paixões partidárias. A gente acha que hoje é só hoje em dia, né, que tem essas ladainhas todas. No tempo de Paulo já existia isso aí também. Então já se agarrava, saindo na mão lá, essas coisas, inveja, bebedeiras, farras, isso Paulo cita lá em Gálatas, né, 5, 19, 21. Só aqui são 16 tipos de pecado, né? Meu Deus, como se escapar disso? Só aqui fora, eu nem tirei que primeiro Corinto, ele fala uma barbaridade, fala contra também. Todas diferentes dessas. Tanta coisa ruim por causa de nós, por causa do meio dos nossos pais. E o pecado, você sabe, desliga nós de Deus. Quando você vive nele. Os
que continuam, então só que ele, olha só, ele é muito inteligente, olha o que ele fala, ó. Os que continuarem nesses pecados não herdarem o reino de Deus. Os que continuarem. Então ele está abrindo o olho abrindo o olho dos Gálatas, né? Olha, se vocês se enquadrarem em desses 16 aqui que eu falei, qualidades perversas, e se vocês continuarem nelas, vocês não vão herdar o reino do céu. Continuarem. Então tem saída, ele já começa a dizer, ó, tem uma saída, tem uma esperança para nós. Em qual ele se incluía. Ele diz que de todos os pecadores eu sou o pior. Então ele, quando Paulo dizia, ele se incluía, ele não ficava de fora. E infelizmente, né, essas tendências estão dentro da nossa natureza carnal e pecaminosa. O Paulo aqui continua em Éfeso, como disse em outras, né, ele continua dizendo, olha só, mentiras, furto, palavras porcas, amargura, ódio, gritaria, blasfêmia, insulto, malícia. De 16 acrescenta mais uma zero para 20 e poucas. E aí? Mais um pouquinho. Palavras indecentes, tolices, brincadeiras inconvenientes, né? Hoje em dia. Coisas tolas ou sujas. Né? O apóstolo Paulo, aqui o apóstolo Paulo cita isso. Vocês não precisam abrir a Bíblia, eu vou abrir em 1 João. E João também, ele dá uma tocada nesse assunto lá na primeira carta dele. Primeira João, não, perdão, 2 João 15 e 17. Não, perdão. Deixa eu me achar com a minha letra aqui. É 1 João 2, 15 e 17. 1 João 2, 15 e 17. Se vocês quiserem acompanhar, é um texto bem conhecido. Pergunta aí comigo. Eu tomei muito mal dos vistos hoje. Ele fala assim, ó, no subtítulo já diz assim: não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a consuficiência da carne, a consuficiência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui o apóstolo João também está nos advertindo, né, dessas coisas do mundo. Quando Paulo diz que não devemos ter, por exemplo, eu separei uma comissão. Eu acho que na minha vida faltou um pouco de ambição, mas a ambição de focar algo e lutar por ela. Nunca, sempre se lembrando, né? Nunca se esquecendo, não fazendo as pessoas degraus, né, para alcançar seus objetivos, né? Aqui também fala em ira, né? Nós falamos em ira aqui de manhã, irai-vos, mas não pecai, né? Então, como nós devemos, né, como eu estou para irar e não pecar. Somente com a presença do Espírito Santo, que é o termo que eu quero trocar agora para vocês. Paulo ele não só apontou para nós todos os defeitos que o homem poderia ter, né? Mas ele também deu a receita de como a gente poderia se livrar disso aí. Que agora vem a parte espiritual, né? Nossa parte espiritual. A carnal é essa aí que a gente conhece, é a que está no mundo. Né? Parece que essas qualidades do mal aqui que Paulo escreveu, parece que ele escreveu ontem, né? Tudo que se vê. E já existia no tempo dele, né? Fruto do Espírito são virtudes, irmãos. O que é a virtude? Virtude é uma qualidade moral, força, valor, que falta muito hoje em dia, né?
Hoje parece que a pessoa ser uma pessoa bondosa, ser generosa, ser humana, é tratada como babaca. As coisas estão invertidas no mundo hoje. Mas só pode produzir frutos do Espírito que mortifica a natureza carnal. Aí ele está. Aí ele está. A natureza carnal precisa morrer. Eu escutei bastante vocês hoje na escola sabatina, o irmão Valdones trouxe, né, ali a gente achava que a nossa vitória estava quando nós entrávamos no tanque de batismo, né, eu pensava assim, eu vou entrar no tanque de batismo, me batizar, entregar minha vida a Cristo e está tudo resolvido. Ai, não está não está tudo. Martinho Lutero, eu nunca me esqueço de uma das citações do Martinho Lutero, nosso grande reformador, que ele fala assim, né? Achei que tinha matado o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Então não é só uma visão nossa, né? O grande Martinho Lutero também foi. E quem somos nós para aquele Martinho Lutero? Né? Ele achou também, ó, me batizar, tudo ok. Não está. A gente sabe que ele se tornou um grande homem porque ele estudava, né? Ele tinha uma comunhão diária com as escrituras, né? Obviamente, ele não recebeu toda a revelação, porque no momento, a revelação que ele precisava era aquela. Deus deu o que ele precisava. Para se tornar o grande homem que ele se tornou. Então, irmãos, é isso aí, é a nossa batalha diária entre o bem e o mal. E eu preparando essa mensagem, colocando as coisas aqui, pegando ali, quando vem essas duas naturezas, eu não consigo assim, ver na mente na hora. Quando eu era jovem, né, tinha uns desenhos lá na Disney, Mickey, o Pato Donald, né? E aí quando eles queriam fazer uma coisa errada, vinha um anjinho do lado, né? Parecia um anjinho, não faz isso, não faz, não. E o capetinho não faz. Né? Hoje já deve ter visto os desenhos assim, né? E nós é assim, irmãos. É justamente isso que acontece. Nós hoje da guarda, né? Aqui, tentando nos proteger, tentando nos auxiliar, né? Ele é o nosso auxiliador, né? Como a gente fala que a gente hoje é um auxiliador, né? E a natureza carnal aqui, ó, o capetinho aqui, ó. Ninguém vai ver, faz escondido aí, ninguém vai ver. Tira um mordidinho dessa fatia aí. O governo está te lascando aí, ó. Está te lascando, não paga imposto. O governo recebia. É a nossa luta, né? E sempre, né? Sempre na mente que nós sermos testemunhas. A gente não acha, mas as pessoas de fora estão sempre olhando por nós. Sempre. Sempre olhando por nós. Eu trouxe uma vez um exemplo, né? Eu tinha um costume de lá fora, lá onde eu não almoçava lá, né? Pegava uma marmitex e sentar na sombra, espalhar, então eu mesmo, e assim que eu gosto. E eu fui dar um conselho com um amigo, né? Jefferson, que ele, infelizmente, ele tinha recaído muito bom trabalhador, né? Tinha estado recaído como isso, eu aconselhando, ele chorou, né? Ele tinha perdido a mãe dele, estava muito difícil, depois eu perdi o pai no dia que ele estava falando. Daí depois eu dei um sermão nele lá. O senhor ficou e pediu uma coisa comigo. O senhor não arrote mais perto de mim. Mas eu fazia isso sem, né, ali comendo um líquido ali, dar uma rotina de coisa. O senhor não come carne de porco, né? Mas se comporta como então, nós somos bem assim como falou, né? Eu queria ter essa frieza para largar na lata quando precisa, né? E daí, claro, eu levo a brincadeira, claro. Mas nós somos testemunhos. Sempre. Então, sem o Espírito Santo diário, não adianta. Só o tanque bate mal foi o começo da nossa guerra. O começo da nossa guerra. Paulo também nos ajuda mais, né? Dizendo que mortifica e crucifica a carne, deixa morrer a natureza carnal.
está no caminho certo. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fé ou fidelidade, humildade, mansidão, domínio próprio e temperança. Esses são os frutos celestiais, os frutos de Deus. Então, irmãos, se vocês têm isso, que bom, você não está no certo. Eu tenho alguns aqui, e tem muitos que faltam para mim, que é o que eu peço diariamente para Deus me dar. Né? Obviamente, eu não sabe dos meus problemas emocionais, tem alguns que é mais difícil, né? A gente que tem doenças emocionais, a gente tem muito altos e baixos, né? Então, obviamente que alguns vai. Às vezes a gente ama, só alegre, nem sabe, né? Mas o problema emocional nos ofusca isso. Eu disse para eu tenho uma consulta no psicólogo, né? Semanalmente, eu disse, ela perguntou se eu era uma pessoa feliz, né? Alegre, eu disse para ela, eu tenho tudo para ser, tudo na vida eu tenho para ser, mas eu não consigo ser. Né? Às vezes a gente, infelizmente, a gente passa por esses perrengues, né? E aqui tem um exemplo, né? De como o Espírito Santo faz isso no nosso coração, né? É como pode uma árvore de limão azedo produzir laranja doce, né? Por exemplo, no processo do enxerto continua as duas naturezas juntas. Porém, a natureza do limão foi podada e cortada, perdão. Ela não pode brotar, nenhum brotinho dela pode ser permitido. Assim, o cristão foi enxertado pelo Evangelho de Cristo, na natureza de Cristo, passou a ser dele. A natureza pecaminosa foi cortada, não deve deixá-la cortada. Se demoremos, Paulo declara que em Cristo somos novas criaturas, né? O processo de enxerto, né? Eu não sou nenhum, mas eu já vi alguns vídeos, né? Eles cortam, né? Enxertam, da árvorezinha eles enxertam, porque ele não enxertam um brotinho de laranja, né? Os dois vão continuar, mas a laranja, é isso que o Espírito Santo faz. Ele não tem como arrancar as nossas duas naturezas vão até a hora da nossa morte. Mas ele, cada dia, vai deixando ele cuidar do nosso coração, se enxerga do que Cristo fez no coração, né? Ele nos comprou, nos resgatou, né? Então ele enxertou todo o seu perdão em nós, né? Para que isso, com o convívio diário, né, do Espírito Santo, a gente fosse transformado por ele, né? Uma nova natureza, um novo ser, uma nova criatura. Deus criou em nós uma nova natureza espiritual, como era de Adão, antes de pecar, ou como é a natureza de Cristo até hoje. Às vezes fica difícil a gente imaginar como é que era, né? Não sem pecado, a gente está tão acostumado com desastres, coisas, né? Às vezes eu tento pensar como seria lá no Éden, né? Como é que nossos pais foram cair, né? Tudo perfeito. O que eles tinham que fazer? Cuidar das coisas e comer. Mas nada. Então, irmãos, eu vou deixar aqui alguns segredos, né? Para a gente obter essa vitória. Estar ligado permanentemente a Cristo. Diariamente. Eu tenho inveja de certas pessoas, as pessoas que nem congregam em igreja nenhuma. Eu vejo pessoas, nossa, que paciência, calma. Né? Nossa, tinha minha irmã que está aí até logo no canal para mostrar para ela. Nossa, que paciência. Eu acho que a paciência da família foi toda, né? Eu fico assim, meu Deus. Não pode. É um dom. Ser guiado pelo Espírito Santo, né? Ser sensível à sua influência. E às vezes a gente força, né? De escapar dele, de sair, e a gente força. Muita oração, algo que me faltou muito no longo da vida. E talvez nas poucas orações que eu fazia a Deus,
sincero nas orações também. Né? E ultimamente ele tem atendido, tem sido mais sincero, mais verdadeiro, mais curto, mais reto. E com muita oração, com muito poder. Alimentar-se da palavra diariamente a gente já faz, né? Estudo da escola sabatina, um estudo alternativo, né? Ler um livro. Entrega diária, pedido novas forças. Nossa, eu tenho pedido ultimamente forças. Usarem o pensamento quando tentado, as 3 preces, né? Aqui tem 3 preces que a gente, quando chega a tentação, e eu acho bem legal compartilhar isso com os irmãos. Primeiro, né? Confessar a Jesus que sou fraco, Senhor, eu sou fraco, para resistir sem o teu poder, ajude. É uma prece curtíssima, mas profunda, né? Não temos como vencer o mal sozinhos, isso é impossível. Senhor, dá-me tua graça para não cometer esse pecado. Outra oração curta que a gente pode usar, né, para no momento de dificuldades. E agradecer a Jesus todos os dias, ter certeza que Ele